estamos começando mais um episódio. Eu sempre falo direto dessa cafeteria que eu amo tanto, mas hoje eu tô aqui no estúdiozinho do podcast Coffee Pub. A gente geralmente está gravando ali fora, né, na parte da frente, onde a gente atende. Tem um espaço ali que a gente colocou os principais episódios, né, no fundo. Mas hoje a gente voltou aqui pro estúdiozinho. E a minha convidada hoje vai falar um pouquinho sobre a Amazônia e os direitos humanos na área de saúde, porque ela é médica e ela tem uma atuação muito forte, né, aqui no extremo norte, e principalmente com esse olhar, né, para a saúde de pessoas que você passa e não tem essa percepção, ela tem. Ela é a nossa convidada hoje, doutora Mariângela Nazário, médica concursada pelo Estado de Roraima e atua no Ministério Público de Roraima. Hoje está aqui pelas suas ações pessoais, tem formação acadêmica em Belo Horizonte, pela Universidade Três Corações, pós-graduação em Saúde do Idoso e Gerontologia pela Prove Rio de Janeiro. Também tem pós-graduação no Sírio-Libanês, no Estado, atua com medicina, é conhecida nessa área aqui, em defesa ou seja, das minorias, das pessoas que de repente estão ali, mas não são vistas pelos olhos sociais. Ela tem um trabalho muito forte nesse setor e é médica, ajudou os refugiados da Venezuela na realização dos direitos de tratamento com dignidade, atua também na implantação na unidade de saúde da Operação Acolhida no período de pandemia, um período que foi muito crítico aqui em Roraima, e ela teve uma atuação forte também como médica. A gente geralmente brinda de café. Hoje a gente está de aguinha aqui, que você não toma café esse horário. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que já tinha te feito esse convite algumas vezes para te passar por aqui, mas você é sempre muito ocupada. Eu sei que você estava aí em algumas ações muito pontuais, tem feito um trabalho muito grande, né, na Fazenda, que você vai falar um pouquinho mais sobre isso, também focado com direitos humanos. Mas é uma honra te receber por aqui. Eu que agradeço, Marleide. E assim, o trabalho, né, essa questão toda, a gente, né, se envolve, vai desenvolvendo outras coisas, de uma já puxa a outra, né? Então, essa questão muito do trabalho em si, né? Do que você se formou para trabalhar. E depois isso vão abrindo vários leques, né? De todos os sentidos. Então, uma coisa vai puxando a outra. E é isso aí. Uma hora, né? Eu falei, eu quero fazer o que meu coração sinaliza, né? Então, às vezes as pessoas falam que, nossa, por que você não fica no consultório? Por que você não fica isso? Eu gosto da rua. Eu gosto de atender os hipervulneráveis. Eu gosto de ser, talvez assim, o que é pouco pra gente é tão grande para eles, né? Então, isso me realiza, isso me faz bem. Isso eu consigo, às vezes, né? Acordamos um pouco mal-humorados, um pouco triste, e quando você se coloca no lugar das outras pessoas, que você sai na rua, nossa, como a vida é maravilhosa, né? E como vai mudando o dia, né? Vai mudando, vai mudando. Olha, se você gosta de assuntos assim, já dá um like. Se você entende que esse assunto, a gente vai falar sobre medicina e direitos humanos na Amazônia, nessa região aqui de fronteira. Ela vai falar de resgate aéreo, vai falar de refugiados, vai falar desse olhar mais para os direitos humanos com quem tem dependência química e está buscando outras maneiras de enxergar tudo, também com um olhar mais humano para que, como a gente colocou aqui mesmo, um olhar humano para os invisíveis sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso na área de saúde. Então, se você entende que esse assunto é interessante para alguém, também já compartilha com outras pessoas. E também, se você entende que você quer ser notificado todas as vezes que a gente entrar com assuntos por aqui, segue o canal que você ajuda o YouTube a nos perceber que a gente fala sobre assuntos interessantes, que tem a ver com a Amazônia, que tem a ver com diversas temáticas e ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Eu te perguntei porque assim, a gente começa falando sobre isso, porque eu sei que você tem uma atuação muito forte, né? Eu, como jornalista, te acompanhei algumas vezes, como comunicadora, através da mídia, através de impactos, de ações suas, né, com entradas suas em alguns ambientes, de mostrar, revelar situações, de mostrar essa identidade, às vezes, de situações e pessoas que a gente ainda até então não tinha conhecimento. Mas eu lembro de um conteúdo que te acompanhei como médica, era de uma indígena que estava dentro do Hospital Geral de Roraima, e essa indígena, ela como integrante de uma ação dentro da Operação Acolhida, através da unidade de saúde, foi entregue na comunidade, né? E ali, como comunicadora, naquele momento, eu tive a oportunidade de acompanhar
e a gente viu uma pessoa que estava ali tida como em determinada situação como sem expectativa nenhuma de vida e com um olhar humano, com uma situação, tentando compreender, né, a língua, tentando compreender as situações que tinha ali aquela pessoa, você resgatou uma vida naquele processo. E aquilo ali foi uma experiência que eu te acompanhei, né, e vi ali a dedicação que você tinha para o trabalho, como que você lidava com situações assim, e foi algo muito diferente para mim, vendo de um médico que sai da sua rotina, como você falou, do consultório, de repente de um atendimento mais de pronto, para dentro de uma comunidade indígena, né, numa atribuição muito pessoal sua. Aquela moça foi um fato muito marcante, né? Porque ela ficou conosco 1 ano e 6 meses até entregarmos, né? Levamos para o Rio de Janeiro, nefropata e tudo, e tentamos tudo que podia para salvar a vida daquela moça, né? Então, ela era mãe, tinha filhos? Era mãe, tinha uma criança de 1 ano e meio, apenas só 17, 18 anos estava fazendo. Então, aquilo tudo me impactou muito, ela apenas com 34 quilos. Então, quando eu olhei aquela criança, né, o tamanhozinho de criança toda, né, assim, desnutrida, precisando de carinho, de amor, não só dos cuidados médicos. Quando eu abracei e saí carregando ela do hospital e levamos, eu tive a sensação naquele dia que era um desafio muito grande para mim, salvar a vida dela. Porque ela precisava de mais de um atendimento médico, ela precisava de uns cuidados do coração, da alma, ela precisava ser acolhida. E naquele momento... Ela tinha dificuldade de idioma, não? Ela conseguia falar? Ela tinha pouca dificuldade, mas já compreendia muita coisa. Mas o olhar dela falava muitas coisas para mim, Marleide. O olhar dela falava o sentimento, a expressão. Ela se colocava, ela sabia o tanto que ela estava sofrendo, ela precisava do transplante renal. E tudo que nós movemos para ter o sucesso de salvar a vida dela. Ela tinha edemas pelo corpo inteiro, né? A gente não tem essa imagem aqui para mostrar, mas assim, ela tinha edemas pelo corpo inteiro, que já era o resultado do processo da doença, né? Então a doença dela evoluiu, ela tinha outras coisas associadas, né? Outras patologias. E quando você fala desse retorno, né? Que você, né? Nós tivemos a honra de você nos acompanhar naquele processo de devolver ela para a família. Isso é muito importante. Os filhos, nossa, eu lembro que eu estava gravando e eu me emocionei muito, porque eles ficaram num estado de euforia, eles tinham muita incerteza se ela voltaria, né? Porque o caso dela era muito, muito, muito delicado, muito delicado. E foi um grande desafio. Então, quando eu tenho muita essa questão minha de devolver para a família, porque você é amor da vida de alguém. O paciente é amor da vida de alguém. Todo mundo tem um amor na vida. Sim. Seja pai, seja mãe, seja irmão, por mais hipervulnerável que ele seja, tem alguém que zela, que gosta, que tem um carinho por ele. Como que eu tiro ele da família para cuidar e não devolvo? Então, todo esse processo que foi feito com ela, foi feito no Baixo Rio Branco com uma senhora que eu tirei de 400 quilos, e trouxe, levei para Manaus, e foi um caso assim que mexeu muito, e eu queria devolver ela para a família. Então ela fez a cirurgia, né, de redução de estômago, ficou com 75 quilos. A gente tem essa imagem não, essa imagem a gente não tem nesse meio, né? Essa eu não tenho. A gente tem algumas imagens dela aí de ação, mas essa em específico não tem. A gente tem imagens suas aí, ainda atuando também com o trabalho que você fez ali com os refugiados dentro da operação, mas conclui essa que você está comentando aí. Sim. Porque eu acho que é muito interessante, né? Você devolver para a família. Devolver para a família. Então, eu lembro que quando ela finalizou toda a questão, né? Ela ficou 9 meses internada em Manaus. Quando eu levei ela, que foi uma história assim, quando eu cheguei no SEASA, né, no Rio, lá no SEASA, eu olhando, o que eu faço agora? Qual que é a minha primeira atitude? Porque eu não tinha programado nada de logística.
pedi uma casa de uma amiga, chamei uns bombeiros para me ajudar a tirar ela do rio, e ela não andava. Então isso tudo foi um processo, foi muita luta, foi uma semana muito dolorida, porque lugar nenhum aceitava ela pelo sobrepeso dela. Então isso tudo mexeu muito comigo, então eu me sentia responsável por ela, porque eu tirei ela do seio da família. Então aquele momento, esse processo todo, depois eu trago ela para Boa Vista, ela fica morando comigo. Ela morou com você? Morou comigo, né? Depois agora ela foi de volta para o interior, porque a mãezinha dela teve um AVC, precisou ir, e eu tinha que fazer a cirurgia reparadora nela. Então foi aonde, né? Eu procurei o Dr. Arco Verde, procurei alguns cirurgiões para que me ajudassem. E ele falou que o que faria por ela, né? Porque ela já tinha emagrecido 300 quilos. Então, é muito. Então, o Dr. Arco Verde abraçou e falou... Um abraço para ele, doutora Luciana, né, que é marido e esposa ali. São duas pessoas incríveis também, dois grandes médicos, né? São seus amigos, né? Sim, quando eu falei com ele, eu lembro que eu estava no plantão da Unimed, ele chegou para ver uma paciente, e ela internada em Manaus, sendo desligada. Eu falei, e aí, como que eu vou fazer? Eu tenho que trazê-la, mas como que eu vou devolver ela com aquele tanto de pele? Aí eu olhei pro doutor Arco Verde e falei, ai, doutor, me ajuda. Ele falou, claro, Marizinha, o que você precisa? Eu falei, é uma amiga minha, uma paciente. Ele falou, tá. No outro dia eu parti para Manaus de carro, fui, busquei ela e trouxe ela de volta. Em 2 dias eu estava com ela dentro do consultório dele. Eu não esqueço do olhar dele para mim, falando, vamos cuidar dela, eu vou cuidar dela. E realmente, o que ele fez por ela, então assim, foi fantástico, eu só tenho gratidão a ele. Só para contextualizar para você que está acompanhando a gente, direitos humanos e medicina na Amazônia, a gente está falando da região do Baixo Rio Branco. A região do Baixo Rio Branco é uma região que você só vai de barco, né? Caracaraí tem uma distância de Roraima e é o município centro. Mas as comunidades, ou seja, as comunidades ribeirinhas, é barco para dentro. Então, a questão da locomoção é muito difícil, o acesso é muito difícil. Você está falando de uma pessoa com sobrepeso. A realidade nessas áreas de médicos e pessoas que vão, e eu vou falar agora como paciente, muitas vezes, é aquele médico que vai já para atender 10, 20. Você tem um olhar humano dessas pessoas, para de repente quem chega numa localidade como essa, tem um olhar humano. Para essas pessoas você fica meio que uma referência. E eu te acompanho algumas vezes como profissional da área de comunicação e eu via que as pessoas tinham uma referência com você. Daqui a pouco eu vou liberar algumas fotos aqui, como um trabalho muito humano que você realiza com idosos, né? Que eu percebi que é uma área de especialização, se você tem várias, né? Eu li aqui só 2, mas eu vi que tem uma dedicação muito forte com idoso, você tem uma linguagem diferente com idoso. E eu acompanhei algumas vezes você numa das situações também na casa da casa do vovô aqui, e a linguagem, a comunicação é diferente. Tudo isso para falar assim, porque esse é um lado da medicina que eu até então como comunicadora não tinha esse olhar, porque geralmente você acostuma ver o médico dentro de um consultório, como você mesmo colocou, porque as pessoas te perguntam isso, né? E você tem uma atuação fora do consultório. Isso geralmente acontece nas suas atividades pessoais os fins de semana. Sim. Como é que você vê tudo isso hoje dentro da tua rotina? E o que você diria para esse jovem médico que está começando e que não tem, às vezes, essa ideia muito do juramento? Porque a gente vê casos, né? Sim, sim. E hoje o que acontece, né, diante de tantos casos assim, eu me sentia muito incomodada de estar em casa e pensando que alguém poderia estar precisando. E eu estava ali, por que eu não poderia ir ajudar naquele momento? Então, diante do Baixo Rio Branco, que é assim, histórias fantásticas, desde a enchente, desde quando o rio seca, quando o rio sobe, e a referência de hoje, né, 18, 19 comunidades, e de você parar o barco, a balsa, e eles virem correndo com a caixinha de remédio de amostra grátis que eu levei da outra vez e falar, doutora, eu guardei, a senhora trouxe esse de volta? Então, eles te acolherem, eles falarem,
para você, que bom que você está aqui de novo. E guarda o peixe, guarda a farinha, eles querem de alguma forma, né, ser gratificante, falar a questão de obrigado com um gesto. Eu falo que amor você não se mede. A medicina, às vezes, né, eu fui fazer medicina por conta do meu irmão, que era especial, e que na ecoterapia eu não conseguia um médico que fosse voluntário. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer para não precisar de médico voluntário. E foi diante disso que veio, né, para minha vida, e eu fui tentando fazer com que o meu sentimento, o amor que eu tinha pelos pacientes, florescesse ainda mais e com retorno. Então, esse atender para fora, esse atender fora do consultório, é o que eu vejo a medicina, né? Você vê o Covid aí, foi um divisor, né, muito grande, porque o que aconteceu? O médico atende online, né? Então, a partir do momento que você coloca a mão, dá um abraço, acolhe aquele paciente, ele se sente tão melhorado em relação ao momento que ele está sentindo, né? Às vezes a dor não é muito do corpo, né? É muito da alma. Às vezes a pessoa quer conversar, né? Ela quer falar com você, ela quer ser ouvida. E isso a gente não pode deixar a medicina se perder. Nós temos que continuar com isso. E é o que eu peço aos, né? Sempre os estagiários, às vezes pedem para me acompanhar, querem ir nas missões e tudo. Então eu digo muito para eles, não deixe de ouvir, não deixe de valorizar, abrace, acolha, que é isso que é importante. O médico não é só aquela questão técnica, ele tem que ter amor. Então a medicina, ela, né, eu falo que é o princípio básico de doação, na sua concepção. Então, assim, eu sei que muitas vezes eu deixei a minha família para me doar para os outros. Muitas pessoas me perguntavam, mas vale a pena? Você não está ganhando nada por isso. Estou ganhando sim, eu estou ganhando a gratidão dentro do meu coração, o olhar deles. Eu podendo fazer um pouquinho, né? Eu já viajei vários lugares do mundo, em grandes missões, e hoje eu vejo que não precisa ir para fora, você não precisa. Você tem grandes missões aqui dentro do Brasil. Você pode fazer muita coisa aqui dentro do Brasil. Você pode ajudar. Então, você vê agora, né, esse desastre que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Passei 17 dias no Rio Grande do Sul e, assim, eu olhava para a casa das pessoas destruídas e as pessoas não queriam sair de dentro daquela lama mal, sabe? Com odor horrível. Você teve agora um momento lá que você foi prestar solidariedade também como profissional da área de saúde. Como profissional da área de saúde, fiquei 17 dias, né, durante o episódio da enchente. Então, as pessoas vendo que a água levou tudo, acabou com tudo, e elas, né, a casinha delas, tudo acabou, eram casas de madeira, que 30 dias debaixo d'água que eles não conseguiam dar vazão. E as doenças vieram depois, né? Posterior à enchente, as doenças aumentaram. Então, aquela enchente, né, recente do Rio Grande do Sul, você vê que famílias, então, como que eles vão reconquistar tudo que eles tinham? Como que eles vão começar de novo, né? E eu sempre falei com eles, olha, o mais importante é você estar vivo. Uns viravam para mim e falavam, obrigado, mas eu não tenho emprego, minha empresa que eu trabalhava ficou debaixo d'água, faliu, acabou, minha família. Então, como que você consegue dar um apoio emocional, né, para curar essa dor, né? Então, isso tudo das missões é o que eu quero que os médicos, né, que estão entrando agora no mercado, né, que eles tenham compreensão em relação a... Que eles parem para pensar, né, para acolher, para dar... Eles já estão técnicos, já sabem tanto da medicina, por que não dar um pouquinho de amor, né? Por que não acolher mais? A gente tem uma imagem sua aí num dos atendimentos, você tem essa... Uma das coisas que a gente sempre observou, acompanhando, você tem essa coisa de olhar no olho, pegar na mão, conversar frente a frente com as pessoas, né? Isso é um estilo seu de atendimento, né? Eu acho que... Na pandemia eu lembro que a tua equipe te fazia várias observações, colocava luva,
fazia questão de te... E você parava e conversava. Em algumas situações eu lembro muito isso. A equipe que te acompanhava, não sei se profissionais, estagiários, enfim, eles tinham essa preocupação e você tinha a preocupação de chegar junto e examinar, né? E levava um tempo examinando ali o paciente. Porque eu acho que nesse momento da proximidade... Da vulnerabilidade, inclusive. Né? Você está aproximando, eles estão hiper vulneráveis, então eles já sentiram tanto o desprezo, as pessoas não me toquem, não encosta, tanto medo de doença, de tantas coisas. Eu não carrego isso comigo. Eu carrego, né? Eu acho que Deus o livre, aconteça alguma coisa, mas eu fiz por alguém, eu tentei. Então, essa questão da proteção e tudo, muitas vezes, né? Eu sou um pouco rápida e eu quero, né, intuitiva, eu quero ir logo, eu não quero, né, pensar antes, eu quero primeiro acolher aquele momento vulnerável ali. Então eu via as pessoas nessa situação e eu tentava, né, amparar de qualquer forma, e depois eu ia pensar da luva, né? Você tem uma cena que você me emocionou muito também, eu vou comentar aqui. A época da pandemia em Roraima, o hospital de campanha que virou uma unidade de saúde de atendimento aos refugiados, acabou atendendo muitas pessoas da área externa, né? E você estava ali naquela competência com a unidade de saúde, fazendo um trabalho com a equipe, com outros médicos, com grandes profissionais que estavam por aqui naquele momento. E teve uma cena tão forte que eu lembro muito bem, acho que num dos momentos do hospital. E eu lembro que a pauta no dia era uma questão de fim de tarde, porque vocês faziam as entregas dessas pessoas para a família, né? Mas numa dessas entregas tinha uma pessoa que tinha perdido uma pessoa, e você tinha toda uma cerimônia ali, e a moça estava desesperada porque ela queria colocar uma mortalha na mãe, né? E aquela cena foi uma cena impactante, porque quem sabe o que foi a Covid e os hospitais de um modo geral, a gente não tinha acesso aos pacientes. Mas você saiu da cerimônia, no momento da doação, e foi conversar com a moça e falou para ela levar. E parece que tinha um protocolo, eu lembro da cara das pessoas e todo mundo, e ali você mudou um protocolo naquele momento para acalmar uma pessoa de fora. E aquilo me emocionou de um tanto. Eu lembro que meu cinegrafista, a pessoa que estava comigo, ela falou: o que foi? Porque eu não tive, né, essa chance. Eu não tive essa chance de colocar na minha mãe num momento de perdê-la assim no meio de uma pandemia. E eu fiquei, nossa, que médica é essa? Que é isso que a gente precisa do olhar humano para as pessoas, a gente precisa mais disso, sabe? E eu falei que um dia eu ia te trazer para a gente conversar sobre isso, para eu falar sobre isso, porque isso para mim foi muito impactante, foi muito forte. As pessoas precisam, às vezes, sair das suas mesas ou das suas situações de empoderamento, de certeza absolutas com seus cargos e situações, e viver a emoção do outro, e se colocar no lugar do outro. E aquilo para mim foi um momento muito forte, eu achei assim muito... E ela já estava na dor absurda de ter perdido um ente querido, mas ela foi para a família e deu a notícia, e eu não consegui completar o vídeo. Eu lembro que o meu câmera ficou muito bravo comigo, mas eu fiquei com uma sensação de acompanhá-la, boa por ela, assim. Ela teve condição de fazer. E a partir dali você mudou um protocolo dentro do hospital em si, né? E você que... Eu não sei se era uma regra, mas assim... Você deixou ela levar e deu a certeza para ela de que iria colocar. Porque aquilo ali era um momento, né? Já um momento de profunda dor, igual você, né? Tocou na questão da tua mãe. Então... A gente não combinou de falar isso aqui agora, mas eu acho que é muito importante deixar claro que às vezes tem os protocolos e tudo mais, mas também tem um lado humano de tudo, né? Das pessoas. Da dor, do sofrimento. Quantos protocolos são quebrados fora da saúde? E por que não, no momento que a pessoa está vulnerável, está precisando, por que não quebrar esses protocolos e acalmar o coração de alguém? Ela estava chorando muito, né? Não sei se você lembra dessa cena. Não sei se você lembra dessa cena. Eu me lembro que
essa questão, né, como eu te falei, de devolver o paciente, devolver para a família, né? Então, aquele jardim do amor ali foram várias histórias, né? Pessoas que não Vocês tocavam um conseguiram, sininho para as pessoas? tocava o sino, né? O sinal da vitória, que eu sobrevivi. Como foi dolorido, né? Mas aquilo. também tinha situações que não eram bem assim, e era tão difícil. Né? E eram difíceis, pessoas que tinham famílias internadas, 3, 4, 2 saíram, 2 ficavam. Então, um ia ao óbito e nós tivemos ali quase 14 mil pessoas que passaram pelo hospital de campanha. O índice nosso foi 3% de óbito. Então, você vê isso tudo, as parcerias, os profissionais que vieram de São Paulo, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, tivemos 84 médicos de fora, todo mundo se unindo, né? Montamos UTI e tudo aquilo para salvar vidas, as parcerias. Então, tudo que nós fizemos ali foi se colocar no lugar das pessoas que estavam, né, preocupadas com a situação, o que estava acontecendo em Manaus, né? Nós chegamos a ter que quase 24 mortes por dia. Então, foi uma situação que o medo da questão toda piorar, né? Então, é a questão, vamos olhar nos olhos, vamos abraçar, vamos cuidar, porque são momentos, talvez ali que não vai voltar mais, né? Então, vamos tentar. E esse teu sentimento, né, que você fala que você não teve essa oportunidade, mas você vê que cada um com sua missão, cada um com seu propósito, e por que não fazer essa missão com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho? Com mais olhar, né? Com mais olhar. Olha, você tem eu lembro de algumas ações pontuais, né? E nesse momento que você teve ali na gestão, de alguma maneira, de um trabalho com o hospital de campanha, você teve a receber algumas chamada de personalidades públicas, né? Luísa Brunet passou com você, algumas figuras públicas que têm uma atuação muito grande na defesa da mulher, né? Nós temos alguns projetos, né? Na época da Operação Acolhida, e, né, no Covid piorou muito essa questão dos abusos, né? E o General Barros, ele abriu muito para que a gente pudesse trabalhar muito isso. Ele facilitou muito e deu todas as condições para que a gente protegesse né, os nossos hipervulneráveis. E a Luísa, a gente já conhecia, já tinha um relacionamento, e quando ela vem, né, então a gente intensifica aquilo, né? Uma história dos abusos, nós tivemos crianças abusadas, nós tivemos, né, adolescentes, então nós tentamos resgatar, tentamos acolher, tentamos fazer vários projetos nesse sentido, de tentar mostrar para as pessoas o que era aquilo. Muitas vezes as pessoas não sabem muito o que é assédio moral, né? Não só o assédio sexual. Não sabe os direitos. Não sabe. Então, assim, os direitos, o que ela tem, o que pode, o que até onde. Um simples passar na mão no peito, o que é isso? Uma brincadeira de mau gosto? Peraí, respeita. A pessoa pode estar numa situação e ela fica com medo, ela se sente, né? O abuso existe há muitos anos, as pessoas tinham muito medo, era um tabu, né? Hoje se fala mais abertamente. Hoje se fala mais abertamente, estamos tentando deixar isso bem claro, né? Então, você vê, tem assédio no trabalho, né? Tem vários os assédios de trabalho ocorrem de diversas formas, gente. De diversas formas. As pessoas não têm conhecimento, às vezes, né? E ficam com medo, caladas, medo de perder o trabalho, o emprego, né? Isso me assusta muito, sabe? Porque as pessoas acabam criando tanta dependência e aquilo acaba adoecendo elas. Acaba adoecendo que elas não conseguem, né? Às vezes as pessoas criticam muito, né? A depressão, critica isso tudo, mas elas não sabem o que começou, qual foi o fio da meada, o que fez desencadear aquilo tudo. Então, são situações que, né, ao longo dessa trajetória, dessas pessoas hipervulneráveis, nós viemos
né, trazendo isso, né, vamos trazer para cá e tentar de alguma forma que se eu conseguir cuidar de 2, cuidar de 3, cuidar de 4, são menos sofrendo. Muitas vezes eu falei isso, quando, né, a gente desce para o Baixo Rio Branco, que você vê aquelas crianças, tem alguns portadores de deficiência e tudo. Então você para, você analisa, você tenta de alguma forma qual o tratamento que esse portador de deficiência está tendo, o que ele precisa. Então ele perde a melhor fase da vida dele, onde ele poderia estar fazendo a reabilitação, porque não tem acesso. Né? Você participou de alguns resgates aéreos também. Bom, foi um resgate aéreo lá na Venezuela? Foram 3, 2 de avião e 1 de carro, né? De pacientes vítimas brasileiras daqui, que foram vítimas de acidente lá. E muito sofrido. Eu e com a equipe do bombeiro. Então, e aquela situação... Isso é de forma voluntária, né? De forma voluntária, você chegava naquele hospital... Eu lembro de São Leopoldo, perto de Caracas, um momento muito triste que eu via assim, os bichos na parede, subindo um hospital que parecia um hospital de guerra. E eu olhava assim, e agora? Como que eu vou levar essa moça embora, né? Então, eu tinha que ter a segurança. E aí ficamos buscando, né, alternativas e tudo. Graças a Deus tivemos sucesso, trouxemos, né, as 2 pacientes bem e tudo, e conseguimos, depois fizemos até um reencontro com eles depois. Então isso tudo é muito importante. A gente tem uma imagenzinha, não sei se é exatamente essa, mas a gente tem algumas imagens suas aí de ação, vou até pedir para o Gustavo repetir aí, que são as suas atuações dentro da, a gente chamar de medicina mais humanitária, né, porque algumas dessas ações, ela até vai às vezes coloca um chapéu, né, se identifica, mas ela vai de forma muito voluntária, geralmente final de semana, né, algumas, assim, essas, principalmente dentro de unidades como Casa do Vovô, entre outras assim, né. Eu lembro que, muito rapidamente, algumas assessorias passam para a gente na área de comunicação, algumas ações, a gente pontualmente já sabia até, inclusive, que se tratava de alguns trabalhos da doutora Mariângela aí, né, de forma voluntária, mas acompanhamos alguns, né, e realmente... a ideia de falar sobre esse assunto, né, de o lado dos direitos humanos, o lado humanitário na Amazônia. A gente sempre comenta que Roraima está a 12 horas de carro de Manaus, está entre 2 fronteiras, realidades fronteiriças que têm um olhar médico também muito diferente para vacinas, para tratamento, para saúde. Então, quando se fala de uma crise com a entrada, né, de venezuelanos, refugiados, muitos desses venezuelanos chegam sem nenhum tipo de cartão de vacina, sem nada. Né? Sem nenhum tipo. E assim, eu falo que uma pessoa que foi muito importante, naquele momento que eu cheguei na rodoviária, tinham 600 crianças sem vacina lá, e eu fiquei desesperada. Tanto a proteção da saúde delas, quanto a população brasileira nossa, que eles estavam vindo. E, na época, o ministro Marcos Pontes veio a Roraima, justamente. Ele era ministro da Ciência e Tecnologia, né, o nosso astronauta, hoje senador por São Paulo, né, com quase 11 milhões de votos. Né, tem a fundação, né, do astronauta, onde, né, ele me convidou para fazer parte. Você agora é curadora da fundação. Agora eu sou curadora da Fundação do Marcos Pontes. Um convite, né? Me senti tão lisonjeada, porque entre quase 11 milhões de votos, você ser convidada para fazer parte, né? Então, ele foi uma pessoa que ajudou demais, ele mudou, ele criou todos os protocolos que nós poderíamos, né? E com certeza salvamos muitas vidas, né, daquelas crianças, das pessoas que estavam chegando sem nenhum, né, tipo de... As pessoas com a oncologia infantil, quantos pacientes de câncer vieram de lá, né? Então, essa questão de levar para Barretos, de regular a vaga, quantas vezes me taquei no avião e fui e levando aquelas crianças que nós precisávamos de algum momento tentar, né, curar e salvar vidas. Então ele foi fundamental,
ele me ajudou muito. E eu vejo assim, pessoas que passaram, né, por Roraima, que deixaram sua marca, né? Tem aí, né, o Carlos Wizard, da Igreja do Jesus Cristo dos Últimos Dias, que pessoa, né? Morou 2 anos aqui conosco e tudo, e o que ele fez, o tanto que ele interiorizou, e até hoje interioriza. Sempre eu tenho uma demanda, ligo, peço socorro, ele sempre dá um jeito, ele nunca... Eu lembro que logo que começou o Covid, estava na época daquela sarna que deu no sistema prisional, ele foi para dentro do sistema prisional comigo, comprou medicação, cuidou. Então, você vê que é o olhar, que é o querer fazer. O cara precisava estar ali naquele momento para ajudar ninguém. Então, é quando quer. Eu entrava com ele nos abrigos, como que ele era, né? Era carinhoso com as pessoas. Ele abraçava e beijava todo mundo, escutava todo mundo. Ele parava e escutava todo mundo. Ele anotava tudo. Ele não perdia nada. Então você vê que são as pessoas, uma dando lição para as outras. Então você tenta levar isso no coração e plantar amor, né? Plantar para as pessoas. Vamos plantar um pouquinho de amor. Medicina é amor, né? Medicina é amor, né? Medicina... É porque eu acho assim, ela tem o nível da ciência, da técnica, da praticidade, tipo, de tudo que você aprende de forma técnica, mas é como se não executasse com olhar ou com amor, ou com uma visão do outro, é como se algo não está muito encaixado nesse ato. Na minha concepção, eu estou falando como comunicadora, né? Sim, a medicina tem que ser amor. Ela não é amor, ela tem que ser amor. Tem que ser de qualquer forma, né? Eu acho que o ser humano que faz um curso de medicina e não consegue olhar nos olhos de um paciente, de uma pessoa que está ali, acreditando em tudo que ele está falando, acreditando em cada palavra. Se ele falar que é para tomar aquilo direitinho, ele vai tomar, ele vai obedecer. Né? Tem uma história aqui em Minas que fala, não, o doutor falou, acabou, porque o médico antigo, o que ele falasse era lei. Então é isso, o médico ele tem essa autonomia, né, em cima do paciente escutar e fazer o que o médico está falando. Então ele tem que ter amor, ele tem que olhar, ele tem que acolher, ele tem que abraçar. Então eu entendo, existem excelentes médicos, que às vezes é um pouco mais frio, não envolve tanto, mas você vê que uma hora ou outra ele dá uma palavra de conforto, ele acolhe. Né? Não, às vezes as pessoas me acham exageradas. Não, porque você... Mas eu sou assim. Eu acho que o amor, né? O carinho, o olhar para o outro, eu acho que a vida passa tão rápida, né? Você vê assim, já temos 4 anos aí do Covid, né? Então tudo passou muito rápido. Outro dia estávamos lá, né? Chorando, desesperado, tentando salvar as pessoas, medo... E tudo, 4 anos se passaram, foi ontem. Então você vê assim, o que é isso, né? E eu vi as pessoas todas trancadas em casa, enquanto eu andava pela rua, né, indo, né, e olhava, gente, não tem ninguém, o que é isso? O que aconteceu no mundo, né? Cada um dando uma informação, né? Você tem um trabalho muito forte com a Fazenda Esperança também. A Fazenda Esperança é o meu coração, né? A Fazenda Esperança, hoje... Nós temos 168 no mundo, 22 países, e eu conheço alguns países, alguns estados no Brasil. Temos aqui no Amazonas 26, que é o Padre Vinícius que toma conta dessas 26, que é o padre responsável por Boa Vista. E o que é o propósito hoje? Meu propósito hoje em relação à Fazenda Esperança é que ela se torne independente, que ela se autossustente. Cada dia estou buscando mais isso, estou tentando mais isso, porque ela precisa. Roraima tem um presente, uma Fazenda Esperança. Que Fazenda Esperança, no mundo, você vê 22 países, e Roraima ter uma que atende toda a população, desde os carentes até quem tem condição de saúde financeira boa.
Porque o que fazemos? Às vezes eles não querem tratar aqui. Nós temos todos os níveis sociais lá dentro. Hoje nós temos 60, né? 60... Ela trata dependentes químicos. São dependentes químicos de álcool e droga. E lá não tem medicação, lá é só o amor. Só o amor, só o atividades. amor. Atividades, trabalho, né? Então, tem as missas, tem... Faz os biscoitos gostosos, que eu já andei experimentando. Estamos, né, desenvolvendo outras coisas. Agora com as galinhas caipira, né? Estamos desenvolvendo para poder... Porque a fazenda tem que ser autossustentável. As pessoas doam, né? Ajudam. Eu tive, né, uma doação aí da Cida Lacerda. Um abraço para Cida. De 100 pintinhos. Ficamos muito felizes. Cida, obrigada. Foi fantástico. Os pintinhos já estão bem interagidos lá na fazenda. Foi fantástico. E que seja um exemplo aí que seja copiado, viu, gente? Cida deu um exemplo para ser copiado. Então, você vê hoje a fazenda. Então, a fazenda, né, nós estamos tentando plantar, temos a horta, mas só que eu tenho 60 pessoas que dependem para comer, dependem da alimentação. Sim. Estamos tentando criar a casa feminina, né? Mas só que a casa feminina, o que acontece? Nós já temos o espaço, já temos tudo, mas como eu vou criar a casa feminina? Tem que ter uma creche. Toda mãezinha tem um filhinho. Como que eu vou separar? Então, você vai vendo, vão criando outras coisas. Então, eu tenho que ter um leque maior para eu ir tentando organizar Trabalhar toda essa linha de dedicação. Toda essa linha. Então, a partir do momento que eu fui para dentro da fazenda, né? Hoje, né, praticamente residindo dentro da fazenda. Então, aquele acolhimento, aquela sensação de que eu posso fazer mais. E eu sinto que a hora que você fala, né, que eu estou na fazenda, eu estou buscando melhorar, então você consegue fazer toda uma articulação para que as pessoas ajudem. As pessoas hoje mesmo, eu fui resolver uma demanda deles e aí eles falaram, é a fazenda que a gente passa na porta? Passa na porta, é a fazenda, por que não para e entra? Vamos entrar, vamos conhecer a fazenda, vamos entender, temos marcenaria, temos serraria, temos a serralheria, temos a padaria, temos a horta, temos o galinheiro, criamos porcos. Por quê? Mas eu tenho um consumo muito grande lá dentro, porque são 60 homens que alimentam. Sim. Café, almoço e janta. Então, estamos desenvolvendo muitas coisas. Então, nós temos que fazer tudo para que Roraima não perca a Fazenda Esperança. Agora abriu uma Fazenda Esperança na Venezuela, né, na nossa divisa ali, graças a Deus, conseguimos segurar mais os imigrantes que estavam descendo e vindo ocupar, porque eu não estava tendo vaga. Por isso que eu consegui mais vagas, né? Consegui da Casa Perim, que me deram colchões, né? Fizemos as camas, eles doaram colchões. O Vitor Perim, o Sérgio, fantástico. O seu Vitor é um fantástico mesmo. Então, assim, sempre nos ajudando Sim. muito, né? Então, e eu trago uma frase do Vitor comigo, que o dia que eu fui pedir ele 10 colchões, porque eu estava com mais pessoas esperando e eu não tinha colchão. Eu falei, dá esses do monstruário e tudo. Ele falou, não, vão chegar sábado. Eu falei, não, os que estão no monstruário, pode ser pequeno, grande, só me ajuda. Ele falou, não, vou te dar novos, porque eu queria ganhar novas. Quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei tão entalada, emocionada. Olha para você ver o que ele falou para mim. Acessibilidade, o amor no coração dele. Né? Então, são pessoas que a gente vai ajuntando, agregando na nossa vida. Sim. E a caminhada fica mais leve. Fica mais leve. Fica mais leve. Então, você pede ajuda de um, ajuda de outro. Então, essa questão de pedir. Eu vou pedir a vida inteira. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para o irmão do lado que está precisando. E se tiver um lugar melhor, um lugar, né, digno, que legal, acolhimento. Então, isso tudo a gente vem trabalhando, né? Tanto nos municípios perto, como Cajaí, Iracema, quanto aqui em Boa Vista, né? Hoje eles já estão
com a feirinha dentro do Ministério Público na sexta-feira de produto orgânico. Então, fazendo outras instituições, eu estou procurando para ajudá-los. E está aberto, né? Para outras parcerias. Nossa, várias parcerias. Nós podemos vender produtos de segunda a segunda e assim, para se autossustentar. O meu sonho é que a Fazenda Esperança de Roraima se autossustente. Porque se você chegar nas fazendas, né, tanto de São Paulo quanto de Manaus, você vê as fazendas assim, né, tão antigas e tão estruturadas. Então eu quero chegar nisso, né? A nossa ainda é um pouquinho, ainda estamos engateando, né? Desde 2013, 2014 começamos com ela. Então a Fazenda da Esperança hoje o meu maior ideal é que eu consiga, né, fazer um pouquinho mais por aquelas pessoas. E hoje como referência na área de medicina, com direitos humanos, com esse olhar voltado para a Amazônia e todas essas complexidades e incertezas de uma região tão diversa, né? A gente fala, principalmente a gente que está aqui numa região de fronteira, o que você diria para quem está sonhando e aspirando de repente estar em missões, né? Você que teve missões não só aqui, não só no nosso país, mas em outros, e missões tão com tanta dedicação. Eu lembro numa determinada situação que eu estava assistindo em casa a televisão e Alexandre Garcia parou para falar de você e das missões que você fazia e do trabalho que você fazia nessa região com os refugiados. Enfim, você tem hoje um legado de contribuição, com certeza, com momentos bons, com momentos ruins. Mas hoje o que você diria para quem está iniciando, até para a gente ir fechando esse episódio, e deixar aquela mensagem assim: olha, se você quer missão, se você quer dedicação, qual seria o seu conselho, assim, nesse sentido? Eu acho que é para a vida, se colocar no lugar das outras pessoas. Por um minuto, se coloque no lugar das outras pessoas. Né? Pare para pensar, né? Acolha, doe amor, seja amor. Se coloque no lugar das outras pessoas. Isso é o mais importante. Se você conseguir fazer isso e sentir a dor daquela pessoa por um minuto, você vai conseguir conduzir de melhor forma. Você vai conseguir o sucesso do tratamento, o sucesso daquele sofrimento que não parava, todo aquilo, o abuso, tudo aquilo que não é amparado. No momento que você se coloca no lugar da pessoa, imagina você naquela situação, como que muda. E leva para a tua família, leva isso, que você vai ver o tanto que muda a tua vida, sua percepção, dá valor mais às coisas. Às vezes a gente briga por tão pouca coisa, mas as coisas, né, são bem maiores que isso. O valor da vida, isso não tem preço, é o valor da vida. Obrigada, Mariângela Nazário, médica humanitária, atuação. A gente comentou no início que é concursária do Estado, mas tem uma atuação pessoal muito forte com o lado humano, com as pessoas, um trabalho de dedicação com a saúde nessa região, na Amazônia, hoje com expressão nacional, atua também, é convidada para algumas missões nacionais, né? Um reflexo disso foi agora mesmo no Sul, quando você foi convidada para estar ali ajudando, e já estava querendo colaborar mesmo, já estava com perspectiva de ir, comentou comigo algumas vezes aqui pelo café. Te agradeço, volte sempre, traz informações para a gente, você é necessário. Obrigado, Marleide. Eu acho que, assim, né, às vezes a gente não fala muito porque as pessoas acham que a gente está puxando pra gente, né? Não quero os brilhos para mim, os brilhos são para aqueles que eu atendo. Só para finalizar aqui, no Rio Grande do Sul, tinha um técnico de enfermagem filmando e falando: somos vitoriosos, somos heróis dessa população. Eu falei: não, desculpa, você não é herói dessa população. Os heróis são eles que sobreviveram. Sim. Então as pessoas... que estão ainda vivendo momentos muito difíceis. Muita dor e tudo, né? Então, naquele momento, eu falei: não, desculpa, você não é herói. Você fez um juramento, você assinou um compromisso de cuidar da saúde das pessoas. Quem são heróis são eles que sobreviveram a tudo isso. Então é isso. Nós temos que né, pontuar e tentar
ter mais sensibilidade. Se colocar mais. Se colocar mais, né? Obrigado, Marleide. Foi um prazer e assim, né? Me sinto tão lisonjeada de você tocar na mãezinha e tudo, teu pai também, né? Nós perdemos ele, né? Depois, logo após tua mãe. Então você foi a pessoa mais, né? Mais sofrida naquele momento. E você vê hoje seu podcast, seu café, né? Teu filho. O que vocês abraçaram? Você juntou todas as suas forças aqui. E hoje, olha que é, sabe? Que sucesso, que você sempre fala, amanhã vai lançar um livro, toda semana tem uma coisa diferente. Tem uma situação, tem um assunto diferente por aqui, né? Então, assim, é tão diversificado, mas esse. Lembra quando que começou, né? Quando que né? Você pegando as coisas da de sua casa, daqui, dali. Né? E trazendo para cá e juntando. Então, você tem o meu respeito, minha admiração, você é uma grande mulher, sabe? Uma profissional, né? Eu falei que a hora que eu tiver, eu sempre vou querer você do meu lado, me assessorando, porque você tem essa visão. Quando eu queria você de assessora para me ajudar nos meus, traduzir para as páginas, né? Aquilo que estava acontecendo, aquele momento, porque você consegue pegar essa sensibilidade. Você tem esse olhar, de olhar nos olhos, de sensibilizar, de pegar, de amparar, de cuidar. Então, são poucos jornalistas que têm essa sensibilidade. Obrigada, porque fica tudo tão máquina, né? Fica tão mecânico, né? Tão mecânico, então... A gente tem grandes profissionais por aqui, né? A gente tem grandes parcerias aí com pessoas que trabalham seriamente, que já tem esse olhar mais focado de se colocar. Acho que a gente tem que parar de sair do automático, né? Deve ser esse mundo online aí que às vezes está automatizando tudo. Obrigada de coração por te receber por aqui. Volta sempre nos cafezinhos, nos momentos, nos encontros. Ela está sempre por aqui também. Eu agradeço e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.